Boa noite, eu me chamo Ariana Rocha e a minha equipe é composta pela Gessilene Paz Lago, pelo José Vitor Pacheco e pela Maria Luísa. Nós vamos fazer o seminário sobre biotecnologia alimentar, segurança alimentar e uso de organismos geneticamente modificados na produção de alimentos. Esse seminário ele faz parte da disciplina de seminários em biotecnologia, cuja docente é a professora doutora Andréa Belém. Nosso trabalho ele pega esse conceito aí de alimentação saudável, que implica em assegurar certa variedade de alimentos para os seres humanos e para os seres vivos, e isso implica uma segurança alimentar, ou seja, isso é segurança alimentar, você ter acesso a uma grande variedade de seres vivos. Por isso eu coloquei aqui a imagem de uma pessoa só, tendo uma grande variedade ali de formas, que é justamente para representar isso. Só que com o aumento da população, isso aí vem desde antigamente, o aumento populacional, ele vem dificultado em as pessoas obter esses alimentos. E com isso a segurança alimentar da pessoa está realmente, não está garantida. E o uso da biotecnologia vai ser útil justamente para resolver esse tipo de problema. Nós organizamos o trabalho dessa sequência de exposição. Então, primeiro nós vamos falar sobre organismos geneticamente modificados, depois sobre algumas técnicas de engenharia genética usadas para fazer esses organismos geneticamente modificados, e depois nós vamos focar aí em segurança alimentar. Então é importante a gente saber que os organismos geneticamente modificados são organismos modificados por qualquer técnica de engenharia genética, justamente para expressar os genes ou as características desejadas no organismo doador de genes. Então, dentro dessa classe de organismos geneticamente modificados, nós temos os transgênicos, que usam DNA de espécies diferentes, e nós temos os cisgênicos, que usam DNA de espécies que podem ser cruzadas naturalmente. Na agricultura, no caso aí, a transgenia ela é usada principalmente para adicionar resistência a pragas, herbicidas, melhoria na composição nutricional também. Porém, para esses organismos geneticamente modificados serem aceitos, existem diversas preocupações comuns que as pessoas precisam, que os países precisam estudar. Um deles é a transferência do DNA modificado para a cadeia alimentar. O segundo é poluição genética, ou seja, você está ali adicionando um gene que vem ali passar para as outras gerações. Transferência de genes marcadores de resistência a antibióticos, porque é usado ali no organismo, que muitas vezes é patogênico para o homem. Os efeitos indesejáveis dos derivados de micro-organismos modificados, alergia, toxicidade e intolerância. Porém, é importante saber que para um organismo geneticamente modificado ser usado na alimentação, ele passa por diversos estudos, e todos esses estudos provam que o organismo geneticamente modificado é seguro em todos esses itens. Boa noite, meu nome é José e eu vou falar um pouco sobre a técnica do CRISPR-Cas. Nos últimos anos, a tecnologia de edição genômica baseada no uso de nucleases engenheiradas ou quiméricas está revolucionando as abordagens da engenharia gênica e ampliando o repertório de animais e plantas geneticamente modificados, o que era impossível de ser obtido com as tecnologias tradicionais de manipulação gênica. O sistema enzimático quimérico CRISPR-Cas é uma poderosa ferramenta que permite realizar modificações genéticas precisas e específicas nas cadeias de DNA ou gerar rearranjos genômicos. Entre as aplicações do CRISPR-Cas, destacam-se as alterações da expressão gênica por meio do silenciamento, repressão, indução e ganho de função, modulação e alteração da atividade de proteínas, introdução de genes exógenos para induzir novas características em espécies cultivadas, identificação, alteração em módulos gênicos determinantes de características de interesse agrícola, possibilitando assim acelerar a domesticação de plantas, e sua aplicação como ferramenta na biologia sintética. As projeções para o futuro próximo indicam o uso do CRISPR-Cas para transferência de genes, tolerância aos estresses bióticos e abióticos, modulação da transcrição, melhoramento do sistema fotossintético de plantas, engenharia de receptores,
produção de plantas haploides e a criação de novas espécies para cultivo. Assim, as possibilidades são quase infinitas. Agora, o método CRISPR-Cas é baseado em um sistema natural usado por bactérias para se proteger da infecção por vírus. Quando as bactérias sentem a presença do DNA do vírus, elas produzem dois tipos de RNA curto, que contém uma sequência correspondente à do vírus invasor. Esses dois RNA formam um complexo com uma proteína chamada Cas9. Cas9 é uma nuclease, um tipo de enzima que pode cortar o DNA. Quando a sequência correspondente, conhecida como RNA guia, encontra seu alvo dentro do genoma viral, o Cas9 corta o DNA alvo, desativando o vírus. Os pesquisadores perceberam que isso poderia ser projetado para cortar qualquer sequência de DNA com precisão no local escolhido, alterando o RNA guia para corresponder com seu alvo, e isso poderia ser feito dentro do núcleo de uma célula viva. Uma vez dentro do núcleo, o complexo resultante irá travar em uma sequência curta, conhecido como PAM. O Cas9 irá descompactar o DNA e combiná-lo com seu RNA alvo. Se a correspondência for concluída, a Cas9 usará duas pequenas tesouras moleculares para cortar o DNA. Quando isso acontecer, a célula vai tentar reparar o corte, mas o processo está sujeito a erros, levando a mutações que podem desativar o gene, permitindo assim que os pesquisadores entendam a função desse gene que foi desativado, que eles vão entender a função desse gene. Agora, fiquem um pouco com a biobalística. Manipulação genética muito utilizada em células vegetais para a obtenção de organismos geneticamente modificados. Primeiramente, o gene de interesse que você quer colocar na célula-alvo, ele é envolto em ouro, em projéteis de ouro. Esses projéteis são dispostos nessa máquina, onde ocorre o arremesso dessas células nas células específicas. Independente de qualquer técnica, os alimentos geneticamente modificados eles não saem do laboratório sem testes apropriados. Um desses testes são, por exemplo, o teste da equivalência substancial. Então, se o organismo geneticamente modificado é equivalente ao análogo convencional, por exemplo, uma maçã geneticamente modificada e uma maçã não geneticamente modificada, se elas são equânimes, se elas são iguais, então esse alimento ele é seguro ao consumo, então ele é disposto ao consumo humano. Se o OGM não é equivalente, ou se ele tem algumas diferenças, ele não vai para o consumo humano por diversos testes, certo? Porque não é... Olá, eu sou a Maria Luísa e eu vou falar sobre segurança alimentar. O conceito de segurança alimentar é a garantia de que todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidades suficientes para atender às suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. A expressão food safety, vinda do inglês, significa alimento seguro e ela é definida pelos princípios gerais de higiene alimentar do Codex Alimentarius da FAO e da OMS. Sobre o Codex Alimentarius, ele é uma normatização de alimentos estabelecida pela ONU através da FAO e OMS e foi criado em 1963. Ele tem como finalidade proteger a saúde do consumidor e assegurar práticas equitativas no comércio regional e internacional dos alimentos. Ele é uma referência mundial para consumidores, produtores e elaboradores dos alimentos. Neste livro consta orientações e outras recomendações relativas a alimentos, produção e segurança alimentar. Quando nós falamos de segurança alimentar, nos referimos à qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Portanto, quando este requisito desaparece,
é provável que haja riscos para a saúde do consumidor. Vamos falar sobre os perigos nos alimentos. Ao longo da cadeia produtiva de um alimento, seja ele de origem animal ou vegetal, podem ocorrer diversos tipos de contaminação, fraude ou exposição a substâncias tóxicas. Consumir alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde é dentre as diversas situações que geram a insegurança alimentar e nutricional. Deste modo, é importante saber como ocorrem os 3 tipos de contaminações para que você possa se proteger. O primeiro tipo de contaminação é a biológica. Sendo a causa de intoxicação mais comum, ela sucede por substâncias produzidas por seres vivos e micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus, pragas, fungos e protozoários. Temos como exemplo a salmonela, que é uma bactéria transmitida pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, contaminados por fezes. Em seguinte, temos a contaminação química. Ela ocorre pela presença de componentes químicos como produtos de limpeza, agrotóxicos e resíduos de toxinas nos próprios alimentos. Falando mais um pouquinho sobre agrotóxicos, a contaminação por ingestão de alimentos com alta quantidade de agrotóxicos pode causar intoxicação com sintomas como dores de cabeça e alergias. Preocupada com a segurança do consumidor, a Anvisa criou um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, que tem como objetivo garantir que as quantidades de agrotóxicos utilizadas nas plantações e nos alimentos estão de acordo com o limite máximo de resíduo. O que seria esse limite máximo de resíduo? Ele é definido como a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico oficialmente aceita no alimento após a sua adequada aplicação. Aqui segue uma figura com os alimentos mais contaminados com agrotóxicos segundo a Anvisa. Nós vemos que o pimentão é o alimento que possui a maior porcentagem e a batata o alimento que possui a menor porcentagem. E por fim, temos a contaminação física. Ela ocorre pela presença de objetos estranhos que podem ter sido desprendidos em algum estágio do processo produtivo. A fim de evitar a contaminação dos alimentos, são estabelecidas medidas a serem tomadas no processo de produção, sendo elas medidas higiênicas para a segurança alimentar, que são manter uma rotina de limpeza pessoal e do seu ambiente, separar alimentos crus e cozidos, cozinhar seus alimentos por um tempo e temperaturas suficientes para matar quaisquer patógenos, armazenar os alimentos em temperaturas adequadas e utilizar água tratada e insumos seguros. E vale lembrar que segurança alimentar não se trata apenas de evitar doenças ou contaminações, mas sim de assegurar que a população tenha acesso à quantidade suficiente de alimentos. Para alcançar a segurança alimentar, é necessário vencer muitos desafios. Vamos elencar aqui os principais. Desperdício de comida. Ao longo do processo de produção, desde a plantação, o produtor enfrenta muitas perdas, especialmente quando são adotadas técnicas antigas de manejo durante a plantação, a colheita e a armazenagem. Também temos questões políticas. A segurança alimentar depende de políticas públicas que garantem o acesso do alimento às pessoas. Assim, não bastaria aumentar a produção e cuidar de problemas que reduzem o desperdício. E também temos mudanças climáticas. O clima é um aspecto muito importante na produção dos alimentos, e condições extremas podem interferir substancialmente nos resultados da safra. E temos as escassez de recursos naturais. A degradação dos solos e o estresse hídrico são grandes desafios para a produção de alimentos no mundo. Diante desses problemas, percebemos que ainda há muito o que ser feito para garantir alimentos de boa qualidade na mesa da população. Agora, uma recapitulação de tudo que vimos até agora. A biotecnologia é um dos meios para combater a fome mundial. OGMs têm muitas vantagens, mas ainda contém riscos. A técnica da biobalística é mais antiga e cara, por necessitar do uso do ouro. A técnica de CRISPR é uma alternativa viável para a produção de plantas transgênicas.
A segurança alimentar garante que os produtos alimentícios sejam seguros e acessíveis para o consumo de todos. Os agrotóxicos causam muitas consequências para o consumidor final, que variam de leves dores de cabeça a casos extremos de câncer. E manter a higiene básica de seus produtos alimentícios vai evitar muitos problemas e prevenir consequências futuras. A agricultura convencional, ela possui algumas limitações. Por exemplo, espécies que não possuem resistência a pragas, a utilização exacerbada de defensivos agrícolas, a produtividade inconstante e, com isso, os custos de produção e os preços finais do produto são variáveis. Em contrapartida, os organismos geneticamente modificados eles são de uma qualidade equânime ao análogo convencional, têm uma produtividade constante e os custos de produção e preços finais do produto são menores. É importante salientar que todo OGM, independente da técnica utilizada, por biobalística, por CRISPR ou qualquer outra técnica, eles passam por testes de equivalência substancial em diversos modos. Por exemplo, de alergenicidade, de digestibilidade. A segurança alimentar ela engloba todos os alimentos, independente se eles são geneticamente modificados ou não. A segurança alimentar é a garantia que todo mundo tem acesso a alimentos seguros, minimizando os riscos de doenças e contaminações por decorrência da ingestão desses alimentos.